Então, antes de mostrar aqui, falar com os slides, eu quero só dizer a vocês o seguinte, essa fase do direito empresarial, ela se chama direito falimentar, tá? E ela vai ter pelo menos dois institutos que vocês devem conhecer. O primeiro instituto é o da falência, certo? E o segundo instituto é da recuperação de empresas. A recuperação de empresas, ela pode ser judicial, ela pode ser judicial especial. O fato é o seguinte, nós não estamos falando de duas ações que correm condicionadas ou que correm juntas, ou que necessariamente deve uma anteceder a outra, não é nada disso. Vocês estão tratando de dois institutos diversos e que não somente definem um tipo de processo especial, como também definem uma série de diferenças materiais, porque a partir do momento que a gente está tratando de um falido ou de alguém que está em recuperação judicial, as relações contratuais e as relações normativas acabam também sendo diferentes, tá certo? Então, por mais que a gente chama de direito falimentar, não é só de falência que nós vamos falar a partir de agora. Nós vamos falar de falência e recuperação de empresas, tá certo? Então, eu vou falando para vocês um pouquinho rápido sobre aqueles pontos que nós já trabalhamos na outra aula e também vou falando de algumas coisas que coloquei nos textos anteriores da semana passada para vocês, para a gente conseguir dar continuidade à matéria, tá certo? Eu mandei no grupo uma... Engraçado que o Gregory não está entrando. Vamos tentar de novo. Eu coloquei para vocês no grupo do WhatsApp, não sei se vocês perceberam, um PowerPoint. Esse PowerPoint ele tem áudio explicativo, tá? Em cada um dos slides. Então, esse vai ser a complementação da aula de hoje, tá certo? Então, eu vou falar para vocês até chegar no ponto dos slides que eu mandei para vocês com um áudio explicativo. Eu tentei fazer um vídeo, mas o vídeo está tão demorado para concluir que eu decidi já mandar para vocês diretamente o PowerPoint com áudio suficiente. Isso é claro, né? Não vai ter toda a minha produção, que eu adoro fazer, a minha abertura, a minha música do finalzinho, não vai ter, mas o conteúdo está lá, certo? Então, vamos lá. Deixa eu puxar aqui a nossa matéria. Pessoal, qualquer dúvida que vocês vão tendo, ou qualquer comentário que vocês queiram fazer, podem me interromper, inclusive por áudio, tá certo? Façam isso, até porque a gente possa contribuir com os colegas também, com a sua dúvida, tá certo? E como eu já disse a vocês, alguns entraram depois, só para explicar. O que eu vou passar agora para vocês, eu vou falar rapidinho, porque isso já foi matéria de outras aulas, tá certo? Só para que vocês entendam por que eu tô falando dessa forma. Pois bem, falências e recuperação de empresas está prevista na Lei 11.101 de 2005. É essa legislação que vocês devem ter em mãos para acompanhamento desses conteúdos novos do direito falimentar, tá certo? Essa lei, a 11.101 de 2005, ela tem deixa eu colocar aqui, 201 artigos, veja só, é uma lei bastante extensa, mas percebam também que ela está basicamente dividida em questões comuns da recuperação e da falência, em questões só de recuperação, depois só de falência e depois da parte criminal. Vejam só. Aqui. Opa, desculpa, gente. Deixa eu botar. Olhem aqui que vocês têm uma lei que foi de 2005, substituindo um decreto de 1945. Percebam o quão defasado estava. Até 2005, nós estávamos ainda usando um decreto pós-guerra, totalmente defasado, certo? Outro tipo de realidade. Então, era urgente essa modificação. Essa legislação, ela está disposta de uma forma que aqui nos primeiros capítulos, ou seja, no capítulo 1 e capítulo 2,
nós vamos falar dos dois institutos, tanto questões que cabem à recuperação judicial, como cabem à falência. No capítulo 3 e 4, vai ser dedicado só para a recuperação judicial. No capítulo 5, só para falência. No capítulo 6, nós temos uma recuperação, novamente, só que essa recuperação é extrajudicial, e ainda as disposições criminais, que são o que a gente chama de crimes falimentares aqui, tá certo? Aqui no capítulo 7. Ok, gente? Vamos lá. Princípios do direito falimentar. Então, aqui eu vou falar rapidamente para vocês, para que a gente tenha um entendimento da seguinte forma. O princípio do regime de insolvência, ele vem pautado em algumas questões que a gente deve perceber que a falência ela é o último caso, não é um objetivo a ser alcançado. Dentro do princípio da viabilidade da empresa, a gente tem aí uma perspectiva que o juiz deve ter para definir se, em casos de insolvência do empresário, cabe recuperação, cabe decretação de falência. O princípio da predominância do interesse imediato dos credores é no sentido de sempre buscar aquilo que interessa mais aos credores a partir da decretação da falência, e não como proteção ao falido, como uma proteção ao devedor. Né? Aqui a gente está buscando muito mais satisfazer o interesse dos credores. O princípio da publicidade é no sentido de que tem que ter uma transparência, clareza e objetividade, porque é um tipo de processo que ele vai atingir uma gama muito grande de pessoas. Então, precisa que seja realmente dada essa transparência para acompanhamento. O princípio da par conditio creditório, que na verdade é um dos princípios mais utilizados na prática, nas petições dentro do processo de falência, é porque dentro das classes de credores, muito embora eles sejam classificados, deve existir uma equidade, uma proporcionalidade entre eles. O princípio da conservação e maximização dos ativos é no sentido de que tudo que se é destinado para manter, conservar, valorar o patrimônio da sociedade ou do empresário falido, ela deve ser primada, deve ser preferida, porque é com isso que você vai pagar os credores. Então, é de interesse da massa falida que isso aconteça. Então, por exemplo, precisa se contratar uma empresa de vigilância. Ah, mas é mais um gasto. Poxa, mas é mais um gasto? Só que é um gasto baseado no princípio da conservação e maximização dos ativos. Ele tem uma justificativa bastante importante para que isso aconteça, certo? Nós temos ainda o princípio da preservação da atividade empresarial, que é um dos princípios primordiais, principalmente para recuperação judicial. Ou seja, para que ela realmente tenha a oportunidade de pagar ou de cumprir com suas obrigações de uma forma viável, ainda que fora do contexto contratual, para que não quebre, para que não venha a falir, tá certo? Então, falando especificamente de falência, percebam, pessoal, eu não quis seguir a ordem da legislação. Eu poderia seguir lá falando dos dois institutos, depois falar de recuperação, depois falar de falência. Não é assim que conduz normalmente os doutrinadores, porque é mais didático a gente entender o Instituto da Falência, que é mais complexo, que é mais diferenciado das situações de solvência comum, e com isso facilitar depois o entendimento da recuperação, porque muita coisa vai se repetir. Então, normalmente, a gente começa as aulas falando de falência, por mais que o Instituto esteja previsto somente a partir do artigo 76 da Lei 11.101 de 2005, embora ela vai fazer remissão dos primeiros artigos no que é comum para ela e para a recuperação de empresas. Vamos lá. Em relação à falência, se vocês têm aí o conceito, basicamente, o que é importante saber desse conceito de falência? Primeiro, que é uma situação jurídica que decorre de um estado de insolvência. A gente tem a ideia de que insolvência normalmente é quando o devedor ele não está conseguindo dar conta dos seus pagamentos. Então, quando a gente fala de insolvência, normalmente a gente está falando de uma situação que o credor ele está
desculpa, o credor não, que o devedor, ele não está conseguindo saldar suas dívidas porque ele não tem patrimônio suficiente. Então, a gente fala de insolvente, aquele que tem um ativo inferior ao passivo. O que é o ativo? É o patrimônio que ele tem, certo? É com que ele consegue dar conta das suas dívidas. Já o passivo são os próprios débitos, são as dívidas que tem esse empresário. Já a falência, no conceito de Fábio Leão Coelho, tem uma visão mais processual. Trata-se de uma execução concursal, gente, porque é como se fosse um processo de execução, só que com todo mundo junto, né? Junta tudo e faz um processo só, de modo que vai ter uma harmonia nas disposições, nas decisões do juiz, certo? Trata-se de natureza jurídica sui generis, porque aqui percebam, dentro da leitura da legislação, que a gente tanto vai falar da questão de processual como das questões de materiais, tá certo? Então, por exemplo, uma pessoa que está em estado de falência, ela não tem direito mais de gerir o seu patrimônio, ela não tem direito de vender. Da mesma forma que, processualmente falando, ela é representada por um administrador. Quer dizer, é uma série de disposições, tanto de natureza, tanto quanto aos direitos e deveres, como também quanto à questão processual, como que se dá, como se processa, como que tramita esse tipo de procedimento, tá certo? E aqui a gente precisa perceber o que basicamente eu preciso ter para se falar em falência. Nós temos que perder aquela prática de se referir ao falido como qualquer pessoa que esteja com muitas dívidas, como qualquer pessoa que esteja realmente numa situação de crise econômico-financeira. Não é, gente. Nem aquele que fechou as portas, não é porque ele fechou as portas, não é porque ele não pagou ninguém, que ele é falido. Eu só posso considerar falido se ele tiver realmente sido reconhecido como tal. E para ele ser reconhecido como tal, ele primeiro precisa ser um devedor empresário, tá certo? Então, nós vamos conhecer pessoas insolventes que não são empresárias, tá? A gente pode se sentir insolvente nesse momento, alguns de nós. Só que se a gente não é empresário, a gente não pode nem cogitar falência, nem cogitar recuperação também, né? Infelizmente não tem essa previsão. Mas, assim, não é simplesmente ser um devedor. É que tem que ser um devedor enquadrado lá no artigo 966 do Código Civil, 982 do Código Civil, que são o 980A, que é a Eireli, dizer, tem que ser enquadrado como empresário para se falar em falência, tá certo? Então, um exemplo, vocês nunca vão achar uma escola que faliu. Vocês vão achar uma escola que estava insolvente. Por quê? Porque a escola não é empresária, não é uma sociedade simples, certo? Porque ela tem uma atividade intelectual, e vocês já sabem que quem exerce atividades intelectuais de natureza artística, científica ou literária não são empresários, a não ser que eles constituam elemento de empresa. Vocês não vão conseguir falar sobre uma sociedade de advogados que faliu, porque sociedade de advogados nunca vai ser empresária, é uma sociedade simples, certo? Pode ser submetida a um outro processo que é de insolvência civil, mas não é falência, tá certo? O outro requisito é insolvência jurídica, ou seja, como eu expliquei para vocês na outra aula, insolvência aqui, gente, no sentido presumido, porque como é que uma pessoa vai pedir que haja reconhecimento da falência, tendo que demonstrar contabilmente que ele está insolvente? Como que uma pessoa vai ter acesso a uma informação de quanto ele tem de ativo e de passivo? E se ele não consegue, o que ele vai conseguir? Essa pessoa de fora que vai pedir a falência, ele vai conseguir demonstrar através de comportamentos. Ele vai presumir que existe um estado de insolvência porque ele não está pagando título executivo, ele não está está frustrando execuções, ou ele está incorrendo em um dos atos de falência, que são descritos lá no artigo 94.3 da Lei 11.101 de 2005, que nós já conversamos também, tá certo? E, por fim, a gente só fala de falência se tiver uma sentença realmente que a declare, que decrete, que reconheça, tá? É essa sentença aqui que eu estou mandando para vocês o material. Bom, então, resumindo, né, tudo que eu falei para vocês,
Aqui nós temos a falência como instituto privativo de devedor empresário. Isso está lá no artigo 1º da Lei 11.007 de 2005. Com atenção, pessoal. Existem as exclusões da lei no artigo 2º. E lembrando que nós temos aqui 2 incisos e vai ser repartido da seguinte forma. Nós vamos considerar no artigo 2º 1 os excluídos da lei, ou seja, essa lei não se aplica às empresas públicas e sociedades de economia mista em nenhuma hipótese, tá certo? Tanto não vai ter falência em relação a essas empresas públicas e sociedades de economia mista, como também não vai poder estas pedir recuperação judicial, tá certo? Não porque não sejam empresas, mas porque não podem, estão excluídas por sua natureza, pelo que elas envolvem, pelas titularidades que vocês já conhecem. Tá? No artigo 2º, 2, aí vocês vão ter uma série de empresários, sociedades... Oi? Naquelas 2 anteriores aí, né, de economia mista e na pública, né? Uhum. Caso elas se tornem insolventes, elas fecham sem declarar, sem essa questão da falência daí? Não, não é isso. Elas vão passar por um processo de liquidação, mas não através desse procedimento de falência. Tá? Elas vão ter, dentro dos atos que constituíram as empresas públicas e as sociedades de economia mista, bem como a lei específica delas, que trata da sua constituição e sua liquidação, eles vão tratar de como que vai se proceder em casos de insolvência, tá? Mas não vai ser aplicada a Lei 11.101 de 2005, vai ser aplicada a legislação própria, tá? De liquidação e extinção de empresas públicas e sociedades de economia mista. Tá certo? Certo, obrigado. Então, isso é importante que o Juan falou. Não significa que elas não vão responder tal qual um falido. Significa que, em caso de insolvência, é outro procedimento que vai ser aplicado. Tá certo? É a mesma coisa que eu te falar para vocês. E aquela escola que eu acabei de falar para vocês, né? Que não vai se inserir aqui porque não é empresária. Significa que não acontece nada com ela se ela ficar devendo para todo mundo? Não é isso. É que aí o procedimento que a gente chama de insolvência civil para aquele caso. Se ele não tiver uma legislação especial para casos como uma escola, vai se aplicar a insolvência civil comum, prevista no Código Civil, tá certo? Tudo bem? Tudo bem, professor. Vamos lá, continuando. Lá no artigo 2º, então, nós vamos ter os casos da instituição financeira, tanto pública como privada, as cooperativas de crédito, consórcios, entidades de previdência complementar, a sociedade operadora de plano de assistência e saúde, ou seja, os planos de saúde, sociedade seguradora, capitalização e outros legalmente equiparados aos anteriores. Por que é que a legislação preferiu que ficassem estas separadas do primeiro inciso? É que essas são parcialmente excluídas. Por que parcialmente? Porque cada uma delas, em caso de insolvência, elas têm uma legislação própria que vai tratar desse processo de liquidação, ou seja, o processo de levantar o ativo, vender e pagar todo mundo. Elas vão ter uma legislação própria, elas vão ter a nomeação da pessoa responsável por isso, diferente. Só que, em determinados casos, nas legislações especiais, está prevista a possibilidade de não atingida determinada quantidade de passivo, de ativo, elas podem se tornar, se submeter ao processo de falência. E daí eu coloco para vocês como exemplo o caso do banco, né? O banco em regime de liquidação extrajudicial deve ser requerido pelo próprio liquidante, autorizado pelo Banco Central se o ativo não alcançar metade do passivo biografário e se houver crime falimentar. Tá certo? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Não, professor. Deixa eu falar um pouquinho para vocês da insolvência, né? A insolvência, portanto, ela não precisa ser vista contabilmente, mas tão somente através de atos que demonstram essa situação. Por isso a gente chama de insolvência presumida, a insolvência jurídica, tá?
E, por fim, tem aqui a sentença declaratória de falência. Essa sentença declaratória, gente, a gente chama de ato de dissolução. Lembra que falei para vocês, lá nas aulas de sociedade limitada, por exemplo, sobre a dissolução como um ato que desencadeia o processo de liquidação, certo? É o ato que desencadeia, mas não se confunde com a própria extinção. Sendo assim, a própria sentença que declara a falência, ela é o ato que vai iniciar todo esse procedimento. Tá certo? Então, a falência é somente reconhecida através de uma declaração judicial e ela não se caracteriza tão somente por uma situação econômica. Ela precisa ser realmente reconhecida. Bom, nós vimos também essa parte aqui, concordam? Só conferem para mim, é isso, né, gente? Eu já falei para vocês desses procedimentos do artigo 94, né? Certo? Certo, professora. Certo, já falou assim. Tá, então assim, só para a gente relembrar, portanto, o artigo 94, ele vai determinar os casos em que se pode fundamentar um pedido de falência, tá certo? Então, por exemplo, nós temos lá o 94, 1, 2 e 3, que vão contar para nós qual é a base para que um determinado credor possa interpor a ação de falência. Então, lá no 94.1, nós vamos falar de impontualidade injustificada. Não vai ter esse nome lá, tá, gente? Cuidado, não vai ter esse nome. O que vai ter lá é uma previsão em relação àquele que não pagou uma dívida que estava representado por um título executivo. E ele estava protestado para fins falimentares e mesmo assim ele não pagou. Na segunda hipótese... Isso na soma também, né? Oi? Dos 40 salários mínimos, isso, né, professora? Também. Na segunda questão, a execução frustrada, ou seja, já tinha um processo de execução e ele não pagou, não nomeou bem a penhora. No terceiro, a gente está falando de comportamentos e no quarto, aqui a gente está falando de uma autofalência, que daí sim, aqui é pedido pelo próprio devedor, tá certo? Então, falando de cada um aqui, ó, esse aqui que eu acho que é o Juan que falou agora, né? Isso. Tá. Então, veja só, gente, esse primeiro caso, que talvez seja o caso mais importante, porque ele traz questões muito objetivas, né? Aqui não vai ser feito nada que, eu preciso demonstrar que ele está insolvente. Não, aqui é tudo documentado, tudo documental. Basta que eu demonstre que está acontecendo, que está no inciso 1 do artigo 94, para que haja decretação da falência. Então, por exemplo, se eu tiver lá um título executivo, um documento que comprove a minha dívida, tenha sido o devedor protestado e, isso aqui é importante, a dívida seja de pelo menos 40 salários mínimos na data do pedido de falência, ele já pode requerer o valor. Tá? Lembrando aquela situação, se não tem 40 salários mínimos, pode com outra pessoa formar um litisconsórcio ativo, ou seja, pode ter mais de um autor da ação para que a soma deles compreenda mais de 40 salários, tá certo? Então, tem que ter um título executivo, porque a dívida tem que ser líquida, tá? Eu tenho que saber quanto é. Tem que ser um valor mínimo de 40 salários mínimos. Tem que estar protestado, isso aqui é importante, é um ato extrajudicial condicionado. Então, tem que estar protestado, e pelo artigo 94, parágrafo 3º, ele tem que estar protestado para fins falimentares, certo? E o litisconsórcio, ele pode ser formado com base no artigo 94, parágrafo 1º, que o permite, tá certo? A segunda hipótese seria da execução frustrada. Essa execução frustrada é quando já existe um processo de execução, né? Só que não há pagamento, não há depósito, não há nomeação de bens à penhora dentro do prazo legal. E ao invés de permanecer no processo de execução, o devedor, o credor, ele pode
utilizar-se de uma certidão que comprove que houve frustração no processo de execução e entrar com um processo de falência. Isso se ele estiver muito disposto mesmo a querer receber esse valor e a investir. Porque, gente, ele já investiu lá no processo de execução e ele vai continuar investindo agora no processo de falência, né? Então, isso que as pessoas que têm essa iniciativa precisam cuidar, porque, na verdade, vai ter custos, vai ter advogado e tudo mais, certo? Mas tá aí a possibilidade para vocês. Deixa eu só contar uma coisa para vocês, tá? Não se preocupe que isso eu nunca vou querer cobrar em prova. Mas existe alguns que defendem que, com base nesse dispositivo do artigo 94.2, pode ser a execução frustrada de outro. Olha que louco isso. Eles entendem assim, que se, por exemplo, eu sei que tem uma pessoa que está executando uma determinada sociedade e sei que naquela execução dessa pessoa ele não está recebendo nada. E eu, um terceiro, alguém que não tem nada a ver com aquele processo de execução, usa a certidão daquele processo e eu entro com a ação. Tá? Então, existe uma tese, existe alguns que não só defendem, como alguns juízes que permitem que haja a interposição com base nisso, que os terceiros se utilizem da execução de outro. Tá? E aí nós temos os atos de falência, que são a série aí de comportamentos para denotar o que ele realmente está insolvente. Tá certo? Gente, até aqui, alguma pergunta? Não? Não, tá tudo bem, professor. Prof, lá só na questão do... a natureza jurídica só da falência, pode falar mais um pouquinho lá? Não entendi direito. Natureza jurídica da ação de falência, da ação de falência, isso, né? É que assim, normalmente quando a gente estuda institutos no direito, esses institutos ou são de natureza material ou são de natureza processual. Então, o que é de natureza material? Então, se você está estudando, por exemplo, a propriedade. A propriedade é um direito que você tem sobre determinada coisa. Então, a propriedade é um direito material, certo? Ok? Agora, você vai estudar a reintegração de posse. A reintegração de posse é um instituto processual, porque é um processo que você vai usar por ser proprietário de alguma coisa, entendeu? Então, quando a gente estuda institutos, normalmente ou eles têm uma natureza material ou eles têm uma natureza processual. Um outro exemplo, eu vou ter um direito sobre um direito de trabalho, tá? O direito do trabalho de receber as horas extras. Isso é direito material. Agora, o que é o direito processual? É a ação judicial cabível para receber as horas extras que não me foram pagas, certo? Então, normalmente, os institutos, eles não se misturam com relação a essa natureza material e processual. A falência, não. Se você lê a Lei 11.101 de 2005, o Instituto Falência, ela tanto vai interferir nos direitos e deveres, seja do falido, de outros envolvidos, como também vai definir como se deve processar, certo? Então, por isso que ela diz que ela tem uma natureza sui generis, no sentido de que ela se torna complexa por inserir ali os dois formatos de direitos materiais e processuais, e além disso, porque ela interfere e repercute em vários âmbitos do direito. Então, por exemplo, faliu, tem diferença no direito tributário, faliu, vai ter outro tratamento no direito do trabalho, no direito civil, no administrativo e assim por diante, tá? Então, na recuperação é a mesma coisa. Está em recuperação judicial, modifica-se as relações contratuais. Por quê? Porque vai ter ser tratado diferentemente a forma como aquele crédito vai poder se encaixar na classificação. Isso a gente vai conversar depois, tá? Senão fica um pouco complexo agora.
Mas uma recuperação, por exemplo, ela tanto muda a forma contratual como muda a forma processual, no sentido de que quando você vai executar algo que está em recuperação judicial é diferente do que se fosse qualquer outra pessoa. Então, Juan, quando eu falo assim, falência é um instituto complexo ou um instituto sui generis, é porque, uma vez que seja decretada a falência, ela tem interferência nos dois âmbitos, tanto material como processual, tá? Diferente de outros institutos que a gente estudou no direito, tá? Em geral. Tudo bem? Tudo bem, prof. Obrigado. Nada. Bom, então, assim, nós conversamos sobre isso e na semana passada eu havia deixado para vocês uns textos para a gente falar um pouquinho da defesa do depósito lesivo, que corresponde aqui, ó, a essa primeira parte, né? Opa, me desculpem. Que corresponde a... Deixa eu pegar o marca-texto. Essa parte aqui da defesa do depósito lesivo. Tá certo? Então, eu vou falar um pouquinho disso com vocês antes de começar a tratar das demais situações que estão aí. Pessoal, então é o seguinte, no texto que eu enviei para vocês, o texto está muito mais completo e eu gostei porque isso faz com que vocês consigam aprofundar, mas vocês perceberam que uma vez que um réu, vamos falar réu porque ele ainda não está falido, ele seja citado desse pedido que foi feito, ele vai ter um prazo para defesa, óbvio, né? Sempre tem que ser dado o exercício do direito de defesa. Então, ele citado, o devedor poderá apresentar contestação no prazo de 10 dias. Isso está previsto onde? Aqui no artigo 98, tá certo? E o que pode ser alegado nessa contestação? Nós temos lá, tanto no artigo 95 e 96, o que pode constar nessa tal defesa, que inclusive a gente chama de embargos. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela aqui. Então, recebida a petição interposta por credor, com base no artigo 94, o devedor empresário será citado no prazo de 10 dias a apresentar defesa denominada de embargos. Gente, aqui vocês podem me perguntar, é 10 dias úteis ou 10 dias corridos? O problema de tudo isso é que a lei de 2005, ela estava falando de 10 dias corridos, porque não existia essa história de úteis. E é lei especial. Então, até que haja uma definição mais precisa, na prática, a gente tem que entender isso como 10 dias corridos, tá certo? Ainda que haja uma certa, vamos pensar assim, um conflito aí com as normas processuais atuais, é pertinente que se conte como corrido por hora. Bom, e o que pode ser alegado na defesa? Obviamente que isso não é taxativo, né, gente? Aliás, eu sempre sou contra aqueles dispositivos legais que não precisariam ter existido, como, por exemplo, este, né? O artigo 96 vai lá apresentar para vocês 8 incisos, mas em um deles ele vai dizer assim, entre outros. Ora, para que então, né? Se você não é taxativo, não precisa definir de forma tão pontual. Mas o que eu acho interessante, gente, é que tanto no artigo 95 como no artigo 96.7 se permite que o devedor, quando vai apresentar a defesa, ao invés de simplesmente negar o estado de insolvência, ele vem e diz assim, realmente estou insolvente, mas eu tenho viabilidade econômica. E essa minha viabilidade econômica eu posso apresentar agora como forma de recuperação judicial. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, recuperação, que é um outro tipo de processo, diferente da falência, quem vai pedir é o devedor. Ele vai entrar com uma petição inicial fazendo esse pedido, junto com vários documentos que estão previstos, salvo engano, no artigo 55. Tá certo? Mas, excepcionalmente, olha só o que a lei já permitiu, que ele faça isso na defesa.
que ele, ao invés de apresentar e ficar recusando-se a esse estado de insolvência, demonstre: olha, gente, realmente estou insolvente, mas eu tenho viabilidade econômica. Se eu não tiver que pagar as minhas obrigações da forma como contratada, eu tenho possibilidade de me levantar. Se ele não demonstrar isso, quem sabe a recuperação dele seja admitida e a falência não. Certo? Então, o que mais estaria previsto? Lá no artigo 96 vai definir que tipos de defesas baseadas, quando o pedido é baseado no artigo 94.1, podem ser alegadas. São até coisas óbvias, gente. Falsidade de título. Título prescrito. Porque, veja só, títulos executivos, eles têm que estar válidos. Eles não podem ter perdido a executividade pela prescrição. Só para contar para vocês, exemplo, uma nota promissória prescreve em 3 anos. Uma duplicata prescreve em 3 anos. Um cheque prescreve em 6 meses. Certo? Eu vi, Everton, vai fechar a aula, gente, daí vocês entram de novo, tá bom? Mas só para acabar essa parte aqui, ó, nulidade, obrigação, pagamento de dívida ou qualquer outro que extinga a cobrança, tá certo? Então, essas são coisas que podem ser alegadas em defesa. Tudo bem? Pessoal, eu vou começar sobre o depósito lesivo. Agora, eu vou terminar essa aula, então, e eu peço que vocês entrem de novo e a gente começa daqui. Tudo bem? O depósito lesivo é uma questão bem curiosa e, na verdade, ela já existia na legislação anterior sobre a falência. Né? E ela tem aqui um caráter de tentar impedir uma situação, mesmo que o credor tenha todas as razões para pedir a falência. Tá certo? Então, o que é o depósito lesivo? O depósito lesivo é uma possibilidade que o devedor tem para realizar em dinheiro um depósito vinculado ao processo de falência para impedir que a falência seja decretada. Então, só acompanhando aqui o que o Ricardo Negrão diz. É o realizado em dinheiro correspondente ao crédito reclamado. Efetivando-se a falência, não pode mais ser decretada. Efetivando-se a falência, não pode mais ser decretada, porque já não mais existe impontualidade. A matéria de julgamento agora é deslocada para a legitimidade do crédito do autor. Então, perceba o seguinte aqui, vamos voltar no depósito lesivo. Quando, preste atenção no que eu vou falar para vocês, tá, gente? Quando a falência está sendo requerida com base no artigo 94.1 e 2, ou seja, impontualidade justificada ou na execução frustrada, no mesmo prazo de falência, no mesmo prazo de defesa, pode-se fazer o depósito lesivo. Ele tem que fazer depósito de tudo que ele deve? Não, ele tem que fazer depósito só referente àquele credor que está entrando com o processo, tá certo? Então, de acordo com o parágrafo único do artigo 98, em falência baseada nos incisos 1 e 2 do artigo 94, ou seja pedido de impontualidade justificada, seja pedido de falência baseado na execução frustrada, no prazo da contestação, ou seja, 10 dias, o devedor poderá depositar o correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada. E caso julgado procedente o pedido de falência, ou seja, a admissão dos fundamentos do credor, será liberado o valor para o autor da ação. Ok? Quando a falência é pedida com base no artigo 94.3, que são aqueles atos de falência, ou seja, quando encerrou as atividades, quando vendeu estabelecimento sem notificar os credores, quando liquidou, se levou à ruína, liquidando todo o seu patrimônio, aqueles casos elencados no artigo 94, inciso 3º, nas alíneas, esse não cabe depósito lesivo. Por quê?
porque ali não se exige que exista um título executivo. E o que significa isso? Esse título pode não ser líquido. Se eu não tenho um título líquido, eu não tenho como saber quanto depositar, entenderam? Então, eu quero que vocês aqui não apenas decorem isso. Depósito lesivo só pode ser quando tiver previsto no artigo 94, 1 e 2. E no 3, não. Não decorem simplesmente isso. Eu quero que vocês compreendam por quê. Se o artigo 94, 3 pode ser qualquer credor, e esse credor não precisa ter um título executivo, cuja diferença maior está na liquidez do montante devido, como que ele vai saber quanto depositar? Não tem como. Só vai ter definição de quanto no 94.1 e 94.2. Tá certo? Então, o que ele vai depositar aqui? Ele vai depositar o valor do crédito que está reclamado por aquele que está entrando com a ação, vai acrescer as correções, vai atualizar, né, com a correção monetária, o índice de correção que for adotado ou determinado pelo juiz, vai acrescentar os juros de mora e vai acrescentar os honorários advocatícios, tá certo? Isso vai ser importante para que não haja decretação da falência. Só que o interessante é que, se a gente for fazer a leitura, deixa eu voltar aqui um slide, desculpe. Ficou faltando aqui um slide, gente, para falar uma coisa para vocês. Deixa eu voltar aqui nesse que eu estava falando. Percebo que o depósito lesivo, ele vai determinar, ele vai impedir que seja decretada a falência. Mas vocês perceberam esse finalzinho aqui, que diz assim, e caso julgado procedente o pedido de falência, será liberado o valor do autor da ação. Não parece meio contraditório? Olha, por um lado, o artigo 98, parágrafo único, ele está dizendo que não vai ser decretada a falência. E lá no finalzinho ele está falando, e caso seja julgado procedente o pedido. Como assim? Gente, é o seguinte. Vocês já ouviram falar de princípio da causalidade para definir que o vencido de uma ação pague custas, despesas processuais, honorários de sucumbência, ou seja, honorários para o advogado da outra parte? Eu não sei se vocês já estudaram isso em processo civil, mas fato é o seguinte, que quando você tem um processo, o vencido paga essas custas e esses honorários, certo? Neste caso aqui, ainda que não haja decretação da falência, vocês têm aqui uma possibilidade do juiz dizer assim, eu não vou decretar falência porque você fez depósito lesivo, mas ela seria cabível. E se ela seria cabível, você deu causa. Portanto, os honorários sucumbenciais, as custas processuais, ficam por conta do réu. Tá certo? Agora, por outro lado, o réu de um processo, de uma ação dessa, ele pode apresentar defesa e pode fazer o depósito lesivo. E o juiz pode acatar a defesa dele. Por exemplo, ele pode entrar com uma defesa dizendo que o título está prescrito. E o juiz entende realmente está prescrito. Neste caso, quem deu causa a essa situação foi o autor da ação que entrou com um processo com título prescrito. É aí ele que vai ter que pagar as custas processuais, os honorários do advogado do réu. Então, além de não decretar falência, o processo foi julgado improcedente, o pedido foi julgado improcedente. Certo? E aí, aquele valor que foi depositado não vai para o autor da ação. O valor que for depositado vai para o réu que fez o depósito. Certo? Então, o depósito lesivo, o valor que foi depositado, vai, no final, depois de dada a sentença, vai para quem realmente venceu. Se entende que seria procedente o pedido, vai para a autor da ação de falência. Se entende que não é procedente o pedido, volta para o réu, que já tinha feito depósito. Certo? É por isso que aqui no finalzinho tem isso. Não vai ser decretada a falência, mas pode ser julgado o pedido de falência. Tá certo? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, para encerrar essa parte aqui. Depósito lesivo, ele pode, aliás, considerando a possibilidade de defesa de depósito lesivo, pode acontecer 4 hipóteses. Pode se apresentar só defesa sem depósito lesivo, porque é uma opção.
Pode-se apresentar a defesa e o depósito elisível, certo? E aí vai ser apreciado a tese da defesa. Pode ser feito só o depósito elisível, sem apresentar a defesa. Isso vai acontecer, né, vai dar lá os efeitos da confissão como um réu revel, né? E vai ser aceito toda a tese, né, do autor, mas não vai ser decretada falência. E aí a quarta hipótese, que é o fato de não apresentar nem defesa e nem fazer depósito elisível. Daí, normalmente, vai ser decretada a falência de qualquer forma, tá? Então, existem essas quatro hipóteses que a gente pode pensar. Tudo bem? Pode, inclusive, ser feito só o depósito elisível. Alguma pergunta sobre depósito elisível? Só para, então, recordar. Depósito elisível. Primeiro, prazo, 10 dias. Quando? Quando pedido a falência com base no 1 e 2. Certo? Valor total do crédito corrigido com juros e honorários. Tá certo? E o depósito elisível é feito. E não vai ser decretada a falência. Não o que mesmo, gente? O que vocês estão me respondendo? Alguma pergunta, é isso? Isso, sem perguntas. Ah, obrigada. Eu tinha esquecido a minha pergunta. Então, vamos lá, minha gente. Eu não vou falar muito com vocês aqui sobre autofalência, tá? Autofalência está prevista no artigo 105, é uma possibilidade para qualquer empresário, inclusive um empresário irregular, mas ela precisa ter todas essas demonstrações aqui para interporação, incluindo aí uma série de documentos que comprovam realmente a insolvência. Aqui a insolvência não é presumida. No artigo 105, como é o próprio devedor, ele pode aí sim fazer demonstrações contábeis e demonstrar sua insolvência, tá certo? Eu não vou me dedicar muito a essa questão com vocês, porque a gente tem menor carga horária a partir do momento que foi mudado a grade, e eu prefiro pontuar aquilo que é recorrente na prática e mais importante no que vocês forem responder em questões, seja de OAB ou de concurso. Legitimidade na falência. Legitimidade, aqui a gente vai estabelecer a passiva facilmente. Então, só pode ser um devedor empresário. Agora, quem que pode interpor uma ação de falência? Isso a gente vai conseguir ver lá no artigo 97. Então, no artigo 97 vai estabelecer que o próprio devedor pode pedir falência, e aí tem o procedimento lá nos artigos 105 a 107. Nós temos o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou do inventariante, o cotista ou acionista do devedor na forma da lei, ou do artigo sociedade ou credor, tá, gente? Como a gente pode estabelecer isso? Vamos lá. Primeiro lugar, o devedor. Segundo lugar, o seu cônjuge, qualquer herdeiro do devedor. Mas comigo aqui. Quando o artigo diz assim, o cônjuge sobrevivente, o inventariante pode entrar com ação, significa duas coisas. Primeiro, era um empresário individual, porque para ter cônjuge e para ter herdeiro, é preciso ser pessoa natural, certo? Segundo, a pessoa morreu, porque se não tivesse morrido, não seria cônjuge sobrevivente, não teria herdeiro e não teria muito menos inventariante, tá certo? Então, aqui, obviamente, são as legitimidades realizadas pós-morte do empresário individual, certo? No caso de cotista ou acionista, ou seja, sócios ou então qualquer outro caso mais comum, quando um credor ele entra no processo de falência, tá certo? Vamos falar agora de competência. Gente, aqui não estou falando de competência, quem aqui tem mais capacidade? Eu estou falando aqui de competência. Qual a comarca, qual o lugar que deve ser processada a falência, inclusive também a recuperação. Como que estabelece isso? Lá no artigo 3º. Então, percebe que o artigo 3º é onde estão as disposições comuns da falência e da recuperação de empresas, tá? E lá vai dizer mais ou menos assim, que a competência judicial para processar a falência e a recuperação, ela é do principal estabelecimento.
A falência e recuperação se processam no lugar do principal estabelecimento do devedor empresário, entendido este como local onde fixa a chefia da empresa, o centro de suas atividades, o irradiador das ordens de seus negócios. Prestem atenção, gente. Pelo que vocês viram, principal estabelecimento é a sede? Não, não é a sede. Não é a matriz, como costuma se dizer. Tá certo? Então, a lei foi bem legal, o legislador foi bem legal, né? Ele disse assim, a competência do principal estabelecimento, só que ele não disse o que é o principal estabelecimento. Aí, como é que a doutrina definiu isso? Como aquele lugar que irradia as ordens de seus negócios, como lugar onde está centralizado ou tem maior concentração de suas atividades. Isso porque se subentende que nesses locais é que estão a maior quantidade de credores interessados neste processo, tá certo? Chama-se ainda de sede administrativa, o ponto central de negócios, de onde partem as ordens, que imprime e regulariza o movimento econômico dos estabelecimentos produtores, conforme Trajano de Miranda Valverde. Mas não necessariamente, gente, é a sede do empresário, é a matriz do empresário, tá certo? Isso é perguntinha básica, é pegadinha de falência e recuperação com relação à sua competência. Agora, né, vamos fazer a leitura aqui do artigo 3º. A gente está no plano de recuperação judicial e recuperação de falência, hoje do local do principal estabelecimento, tá? Mas aqui diz que era final de clência do Brasil. Então, a série, quando existia uma sociedade que tem a sede de isso, a gente vai buscar onde está o nosso, certo? E não necessariamente o principal estabelecimento. E, por fim, dessa parte que eu quero conversar com vocês hoje, está a questão das obrigações. Quais são as obrigações submetidas à falência? Aqui não está usando, mas é artigo 5º, da lei de 125, tá? Todos os créditos, exceto as obrigações a título gratuito, as despesas que fizerem parte para tomar parte, né, na recuperação judicial, na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. O que quer dizer isso? Gente, você tem obrigação a título gratuito? É quando só uma das partes tem obrigações, tem algum que cumprir com alguma coisa. Tá? Por exemplo, se eu estiver falando de uma compra-venda, um vai entregar o bem e o outro vai pagar. Então, é uma condição recíproca. Portanto, uma obrigação onerosa, certo? Se alguém vai alugar uma casa, um vai pagar o aluguel, o outro vai ter a posse da casa com outra pessoa. Existe, portanto, uma reciprocidade, uma onerosidade. Agora, quando eu faço uma escritura de doação de bem, qual é a obrigação da outra parte? Nenhuma. Isso é uma obrigação ativa, tá certo? Então, eu estou me obrigando a transferir a casa para uma pessoa e eu estou sendo pagar nada, porque eu estou doando. Esse tipo de obrigação, gente, não pode ser pedido na falência. Então, vou dar um exemplo para vocês. Não vou falar de doação, mas vou falar de compensação. Digamos que foi prometido para a pessoa que preenchesse lá uma cartela que ela ia concorrer a um carro. Só que antes disso, decretou a falência. Seria carro. Pois bem, essa pessoa pode vir ingressar no texto para evitar o seu carro. Gente, ela não pagou nada por isso? Não. É uma obrigação a título gratuito. Tá certo? Poxa, já tive as obrigações onerosas, imagine as gratuitas. Tá certo? E também quando você tem despesas para compor o processo também. Então, eu tive que fazer uma viagem, eu tive que investir em uma coisa, eu tive cópias. Gente, essas despesas não podem ser cobradas também. Certo? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A minha imagem, ela vai ser atrasada, feita de nós? Tá bem? Para mim, tá Atrasada. Então tá. Não só para ver se eu vejo, vocês veem também. Tá. Bom, e é a partir daqui, da sentença declaratória de falência, que eu quero tratar com vocês aí no material que eu vou mandar, tá bom? Mas antes disso, só quero contar mais uma coisa. O processo de falência, basicamente, ele vai se dividir dessa forma. São essas fases de falência. Isso aí não está no slide de vocês, tá? Isso aqui enquanto eu estava dando aula ontem, eu inseri. A primeira fase, num processo de falência, ela vai basicamente naquilo que vocês acabaram de ver aí. Que seria o ajuizamento da ação, a defesa e as sentenças de decretação. A sentença de decretação, pessoal, ela vai iniciar a segunda fase, que é a liquidação de todos os bens, depois o pagamento. E vai até o dia que não tiver mais nada para pagar, ou, desculpa, que não tiver mais como pagar, porque um processo de falência, gente, ele não dura enquanto as pessoas não receberam, ele dura enquanto tiver bens para pagar. Então, essa sentença,
de encerramento da falência, ela termina com a segunda fase, mas não totalmente, porque uma terceira que vai sentir a processo de encerramento, mas tem as decisões que, por que encerrar a falência, ela encerra independente do pagamento do terceiro lado, para todos. Mas somente as extintas obrigações que o valido realmente, vamos dizer assim, afastou-se dele toda a possibilidade de obrigação de cumprir as obrigações e também vai ajudá-lo para voltar à atividade salarial. Tá? Então, o que eu estou mostrando para vocês? Porque, apesar de ter aqui esse nome aqui, ó, oh, meu Deus, isso a sentença de decretação da falência, a sentença, normalmente, ela aparece para terminar terminar uma instância. Então, o primeiro grau se encerra com a sentença. Não. Aqui a gente está tendo uma sentença que vai, na verdade, iniciar a mais exaustiva da sentença, tá? Para vocês perceberem quão peculiar é a ação de falência, certo? Bom, e aqui, sobre a sentença de falência, que eu vou dar uma tela para vocês. Então, eu já mudei ali o assunto, tá? Mas, como isso a gente vai trabalhar só amanhã, eu vou lá, e mais uma coisa ali, e já envio para vocês ali, pelo menos, vocês não conseguir entrar no AVA hoje. O meu, ele vai até o AVA inicial, mas não é uma certa. E agora é isso, até a pouquinho para dar um erro. Isso, consegui dar, eu vou mandar ali para vocês o link do avião. Tem alguma pergunta? Não, professor. Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para vocês eu vou dar para vocês mais alguns conteúdos e depois eu vou parar para a gente fazer um exercício de fixação, ok? Feitos esses exercícios de fixação que ainda não valerão nota, vocês vão conseguir ter um pouco mais de ideia sobre esse instituto, para aí sim preparar vocês para uma avaliação, tá? As próximas avaliações, elas vão seguir o modelo que vocês fizeram agora anteriormente, porque essa avaliação das objetivas, eu achei que ficou interessante até para que ela corresponde muito com a forma como eu trabalho com vocês nos trabalhos parciais em sala de aula, tá certo? Bom, eu vou encerrar então por aqui e vou terminar aqui de lidar com o vídeo de vocês e assim que estiver pronto eu informo lá no grupo, tá certo? Gente, uma boa noite e se alguém ainda tiver perguntas, fique à vontade, pode enviar tanto aqui pelo chat como pode enviar também pelo grupo, tá bom? Boa noite. Professora, boa noite. Boa noite.